Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós nessa noite. Vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 2, a vida futura, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 a 3. Jesus afirma: meu reino não é desse mundo, um reino de paz, de felicidade e de serenidade. Está na vida futura. E aí, a gente sempre se pega fazendo algumas perguntas. O que é a vida após a morte? Para onde iremos quando deixarmos a terra? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou estaremos pior? Veja que essas perguntas, elas nos trazem reflexões de se há continuidade da vida ou não após a morte. E Kardec, através dos espíritos e do espiritismo, nos traz algumas e possíveis respostas. E nós temos que observarmos que existem algumas pessoas, existem algumas crenças que adotam uma visão materialista, da vida. Traz aquela visão de que após a morte, de que quando acaba a matéria, acaba o corpo, não há mais nada. Tudo se aniquila com a morte. Tudo que o que se fez, acaba com a morte. Não há, na visão materialista, a visão de que se há uma vida futura. Tudo vai se acabar com a morte. E para nós espíritas, para a visão espírita, para a doutrina espírita, a gente acredita, a gente sabe, que antes da matéria, que antes do corpo, já existe um espírito, já existe uma alma. E que após a morte do corpo físico, a vida continuará. A nossa existência continuará. Então a visão espírita nos traz essa resposta. Ela nos diz que a morte do corpo físico, da matéria, não se extingue. Nós temos um espírito, nós temos uma alma que continuará após. E nessa vida futura que nós vamos ter após a morte, nós seremos felizes ou seremos infelizes? Como que será? Qual será, como será que viveremos? Viveremos na alegria ou viveremos no sofrimento após a nossa morte? O que nos reserva a vida futura? E aí vai depender de nós. Vai depender do nosso comportamento, das nossas atitudes. Vai depender de como vivemos moralmente aqui na Terra enquanto estávamos encarnados. Então a nossa vida futura vai depender disso. Vai depender dessas atitudes, desse comportamento. Sabemos que quando o espírito é mais evoluído, ele viverá em condições melhores, uma vez que a sua condição moral ela já está mais elevada, já está mais avançada,
do que aquele outro espírito que ainda vive na erraticidade, do que aquele outro espírito que ainda está em zonas inferiores, ainda está moralmente pouco evoluído. Então, as suas condições, as condições desse espírito, é mais difícil. Será mais difícil as condições desse espírito numa vida futura. Pois sabemos que na vida futura sentiremos dores, sentiremos sofrimento, assim como também sentiremos alegria, seremos felizes, né? Mas essa felicidade e essa dor, principalmente, ela é diferente da quando estamos encarnados. Não é da mesma forma de que quando estamos encarnados. Porque quando estamos encarnados, nós sentimos dores físicas, né? O nosso corpo dói. Se nós nos alimentamos de mágoa, de ódio, de rancor, de raiva, o nosso corpo sente. Se nosso psicológico não vai bem, o nosso corpo sente, reflete no nosso corpo e nós sentimos dor. Na vida futura, na vida futura espiritual, as dores, os reflexos que vamos sentir serão de ordem moral, serão de ordem espiritual. Serão físicos, até porque não teremos mais corpo físico. Então, será uma dor moral, uma vergonha moral, um sofrimento moral. E assim, todo esse sofrimento que o nosso espírito vai sofrer na vida futura vai nos levar a um estado de tristeza. Ou, se vivermos, agora uma vida com uma conduta moral, com comportamento moral, baseado em boas virtudes, o nosso espírito viverá na felicidade. Então, cabe a nós decidirmos se queremos viver na tristeza ou na felicidade. Vai depender de como vamos conduzir a nossa vida aqui, durante o período que estamos encarnados. Então, os nossos sentimentos que nós guardamos em nós, que nós alimentamos em nós, nós temos que filtrar o que estamos alimentando. Que sentimentos estamos cultivando em nós. Se são sentimentos bons ou se são sentimentos ruins. Precisamos aprender a nos policiarmos em relação aos sentimentos, ao que guardamos dentro de nós, para podermos termos uma vida futura melhor. Então, tudo vai depender do que cultivarmos dentro da gente. Se cultivarmos virtudes, bons pensamentos, boas atitudes, com certeza, o nosso estado de espírito será alegre, a nossa condição será melhor na vida futura. Agora, se nós trilharmos pelo caminho da raiva, do ódio, da inveja, do rancor, vamos viver um período de sofrimento, um período de desequilíbrio. E só vamos encontrar a verdadeira felicidade na vida futura a partir do momento que deixarmos de lado, que deixarmos para trás essas imperfeições, esses maus sentimentos. Quando nos libertarmos de ódio, de rancor, de inveja, de mágoa, de rancor, de tudo aquilo que nos atrasa, que nos impede de crescermos, de evoluirmos, Quando passarmos a viver o amor verdadeiramente, viveremos uma vida melhor. Começaremos a trilhar para o caminho da vida futura melhor. Então, a partir do momento que deixarmos para trás
todas essas imperfeições, esses vícios, esses maus pensamentos, vamos estar nos libertando do sofrimento, da tristeza e da angústia para buscarmos a felicidade, a alegria, uma vida melhor, uma vida no futuro melhor. Vamos estar buscando o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso crescimento, né? Porque a partir do momento que o espírito começa a evoluir, ele se distancia do sofrimento. A partir do momento que ele se esforça para sair da erraticidade, a combater as más virtudes, as suas imperfeições, as suas paixões, ele começa a trilhar no caminho para uma vida futura melhor, para uma vida futura feliz, para uma vida futura tranquila, para uma vida futura de equilíbrio, de amor, a vida futura que Jesus nos prometeu. E não devemos também nos enganar em pensarmos e acharmos de que estarmos dentro de uma crença, seja ela A ou B ou C, isso nos dá a garantia de termos uma vida futura melhor. Não, isso não é garantia nenhuma. A felicidade na vida futura não depende de crença ou de dogmas, seja religião A, seja religião B, seja o que for. E volto a repetir, a felicidade na vida futura vai depender principalmente e exclusivamente do nosso progresso moral. A felicidade ou a infelicidade na vida futura vai depender sempre do nosso comportamento moral e nunca de crença alguma, seja ela qual for. A crença, ela pode ser um instrumento, ela pode ser uma ferramenta de ajuda para construirmos uma vida futura melhor. Mas ela não é a garantia de uma vida futura melhor. Todos nós sabemos que um dia vamos deixar esse plano, né? Que todos nós aqui, a única certeza que nós temos é de que um dia todos nós vamos morrer, vamos desencarnar. Seja mais cedo, uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos nós vamos desencarnar e vamos deixar esse plano. E quando nós deixarmos esse plano, o que vamos levar? Qual é a bagagem que nós estamos construindo para levar? O que nós vamos colocar aqui, ó, na nossa mala espiritual e levarmos para lá, para a nossa vida futura? Nós já paramos para pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos? A escolha é nossa. O livre-arbítrio está aí, né? Nós estamos plantando agora para colher. Então, cada um de nós vai escolher aquilo que quer levar. Cada um de nós aqui vai escolher aquilo que quer regar dentro de si. Cada um aqui está escolhendo o que quer viver na vida futura. Se quer uma vida futura de harmonia, de equilíbrio, tranquila, feliz, ou se vai querer uma vida futura no sofrimento, na tristeza, na amargura, no desespero, no desequilíbrio. Então cabe a nós aqui decidirmos, a escolha é nossa. O caminho para ir para a vida futura, a doutrina espírita está nos mostrando, está nos apontando, está nos orientando. E cabe a nós decidirmos. O que podemos fazer então? Estudar e trabalhar. Cada um de nós aqui temos que ter isso em mente. Precisamos estudar, trabalhar, progredir, evoluir. Todos nós aqui precisamos. Pois essas são as ferramentas necessárias para que nós possamos nos tornar melhores.
para que nós possamos progredirmos. A vida futura é onde realmente a felicidade pode existir. No entanto, a vida futura, ela é consequência das nossas escolhas e das nossas atitudes, aqui nessa vida agora, nessa vida presente. De que forma nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo e praticando os ensinamentos de Jesus? O Evangelho de Jesus nos remete a várias reflexões de como tratamos o próximo, de que forma nos relacionamos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Enfim, nós sabemos o verdadeiro sentido do amor incondicional. Nós aprendemos a perdoar. Nós oferecemos a nossa outra face. E ainda, nós damos a oportunidade ao outro, àquele que busca uma solução, um perdão para os seus problemas. Nós conseguimos ouvir e entender o próximo. A gente ainda tenta se justificar, né? A gente ainda tenta justificar os nossos erros baseado nas atitudes do próximo. Ou seja, nós ainda fazemos tudo isso, né? Nós ainda precisamos mudar muito. Nós precisamos melhorarmos muito. Muita coisa em nós precisa ser revista, precisa ser melhorada. E principalmente, nós precisamos refletirmos. Nós precisamos entrar no nosso interior, no nosso íntimo, mais profundo, e observarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento. Porque nós observamos a do próximo. Nós julgamos sempre o próximo. Nós sempre sabemos avaliar o outro. E nós sabemos. Será que quando a gente for para a vida futura, a nossa vida futura será uma vida de harmonia ou uma vida de desequilíbrio, de desarmonia? A nossa vida futura, a nossa. A resposta nós sabemos, nós temos. Porque basta nós olharmos para dentro de nós para a gente saber como será a nossa vida futura. Como nós agimos, como nós lidamos. O reino de Jesus, que não é desse mundo, é um reino, é um lugar feliz. É o reino prometido por Jesus para todos nós. Jesus prometeu para todos nós um reino feliz. Mas nós estamos fazendo por merecer estar nesse reino de Jesus? Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos trabalhando para termos uma vida futura feliz? O que nós estamos fazendo para merecer esse reino? Jesus nos espera para sermos felizes. E nós? Queremos ser felizes? Aí está a grande mensagem do capítulo. Está a grande mensagem do Evangelho. Jesus está nos esperando para sermos felizes. Jesus nos espera para que possamos viver um mundo de harmonia e de felicidade e de paz. Mas e nós estamos agindo para encontrar Jesus?
Nós estamos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós estamos buscando as suas leis, estamos vivenciando as suas leis de amor, de caridade, de respeito, de solidariedade, de amor ao próximo. Como nós estamos vivendo? Se nós não estamos ainda nesse caminho, ainda há tempo de mudarmos a rota, deixarmos para trás o caminho do sofrimento, da tristeza, da infelicidade e alcançarmos uma vida futura melhor. Mas para isso, nós temos que começar com a nossa reforma íntima, dentro de nós. Passarmos a buscarmos dentro de nós os bons sentimentos, as boas atitudes, as boas virtudes e libertarmos dos vícios, das paixões, para podermos alcançar a vida futura que Jesus tanto nos prometeu e nos aguarda lá, né? A partir do momento que nós deixarmos essas imperfeições de lado e passarmos a evoluir, a crescermos, a buscar o nosso progresso espiritual através do estudo e do trabalho, nós alcançaremos a vida futura. Então, vamos começar agora a observar dentro de nós se nós estamos nos perdendo no caminho ou se estamos no caminho certo, na direção que Jesus nos mostrou da vida futura. Fique aí, então, meus irmãos, a reflexão do capítulo 2, né, do Evangelho, a vida futura. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e obrigado pela oportunidade de mais uma noite estar aqui conversando com vocês sobre o Evangelho de Jesus. Obrigado.